Hoje nós vamos meditar nesse livro. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo 1, o verso 22, e depois também no verso 3, capítulo 2, o verso 3. Diz a palavra do Senhor Jesus, no verso 22. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. E no capítulo 2, o verso 2 diz assim: Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás da favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. E ela foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Hoje nós vamos iniciar uma série que fala sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela entende que Deus está no controle de tudo. Deus conhece tudo. Isso engloba também todas as três onits de Deus, vamos dizer assim, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Então, mas tudo, absolutamente tudo está debaixo da soberania de Deus. No entanto, nós vamos falar numa série de sermões como nós podemos compreender a soberania de Deus em diferentes aspectos da vida. Por exemplo, hoje nós falaremos sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Não achar que tudo agora depende, e nós agora vamos ficar de braços cruzados. Nós vamos ver também a soberania de Deus na redenção. Nós vamos ouvir sobre a soberania de Deus na questão do sofrimento. Nós vamos falar sobre vários temas, mas o livro de Rute, principalmente, ele nos ensina a olhar para a vida sob o olhar de Deus, sob a ótica de Deus. Nos ensina de que a providência de Deus, ela é maior do que a tragédia humana. Nós temos que entender de que tem uma ilustração, uma história que se conta como verídica, de que uma senhora crente, ela liga para um programa de rádio e ela fala ao programador, pedindo que ela estava passando por uma necessidade, ela precisava de alimentos. E estava ouvindo aquela programação um bruxo, e ele disse: eu vou pregar uma peça para essa senhora. E ele chama 2 dos seus secretários e diz: olha, vão lá e compram bastante comida, umas cestas básicas, e levam na porta daquela senhora, e quando ela pedir quem entregou, vocês falam que foi o diabo. E aí, foi assim que aconteceu. Aqueles 2 secretários, aqueles 2 homens chegam, batem na porta da senhora, e ela toda feliz, ela agradece a Deus pela comida que ela recebe, e ela nem pergunta quem mandou. Mas o secretário insistindo diz: poxa senhora, você não quer nem saber quem é que lhe mandou essa comida? Ela disse: não, isso não é importante, porque se Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Não sei se é verídica essa história, mas ela é uma história muito bonita, mostra assim a onipotência de Deus, E aqui nesse texto nós temos que fazer uma pequena introdução. Noemi estava voltando de Moabe para Belém, porque em Moabe eles saíram de Belém, eles foram para Moabe. Lá ela perdeu o seu marido, ela perdeu os maridos também das suas 2 noras, E agora ela estava voltando com Rute, a única nora que ficou com ela, porque a outra nora ela não tinha lhe acompanhado. E ela volta sem absolutamente nada, sem pertences. Ela perdera praticamente tudo. As 2 noras, Rute e Orfa,
né? No caminho, Noemi, ela entende que ela não pode ser responsável por essas duas mulheres, e então ela pergunta, ela insiste que as duas noras voltassem para suas terras, né? Orfa disse a Deus: ok, eu vou. Ruth, ao contrário, ela disse: olha, eu vou ficar contigo. E lá no verso 16 do capítulo 1 ela diz assim: aonde quer que você vá, eu irei. Aonde quer que você fique, eu ficarei. O teu povo será meu povo e teu Deus será o meu Deus. Ruth, ela chega a Belém como uma estrangeira, diferente de Noemi. Lá eles estavam sem segurança social, lá eles estavam completamente à mercê de uma ajuda dos outros, né? Estavam implorando literalmente por comida. Isso eu imagino que teve um preço muito alto para Noemi, porque a certo ponto da palavra de Deus, né, lá no livro no versículo 20, ela chega ao ponto de dizer assim: olha, não me chamem mais pelo meu nome, Noemi, que significa doce, mas me chamem de Mara, que significa amarga. Então, porque ela diz assim: eu saí cheio e voltei vazio. Ela experimenta esse declínio, ela perdera toda a estrutura familiar, ela perdera absolutamente tudo. E enquanto ela estava lidando com aquela triste situação, imagina você essa situação, ela provavelmente olhando para as ruínas da vida dela, ela olhando para a desgraça que estava a sua vida, ela não consegue olhar para um outro ambiente a qual estava se formando. Porque a desgraça, a tragédia, ela nos faz olhar somente numa direção. Mas se nós olharmos a vida com a ótica de Deus, nós podemos perceber que não é somente uma situação única. Deus sempre trabalha em um contexto geral. Pessoalmente, ela passou da abundância para o vazio. Mas Belém agora já estava experimentando um outro contexto. A Bíblia diz que Belém, agora ela já estava começando a cega da colheita, né? Elas já estavam começando no início da colheita da cevada. Quando Noemi foi para Moabe, a Bíblia nos conta, lá em Ruth, nos primeiros versículos, né? Havia fome em Belém. Então eles decidem deixar Belém e ir para Moabe. Evidentemente com uma forma de desobediência, e agora ela estava colhendo isso, mas quando Ruth e quando Noemi estão voltando para Belém, a colheita já havia começado. Então a fome estava se dissipando. Deus já havia começado a abençoar Belém há muito tempo, mas Noemi, ela não conseguia vislumbrar isso. Ela não conseguia ver isso. Ela estava tão preocupada com a perda que não percebeu o quadro geral. Quantas vezes nós, por exemplo, acusamos Deus de que Deus nos esqueceu e culpamos muitas vezes Deus pela situação que nós estamos passando, e nós nem percebemos muitas vezes que as coisas de fato já estão melhorando ao nosso derredor. Nessas horas depressivas, sombrias, nós imaginamos os piores cenários. As piores coisas podem acontecer, é o que se passa na nossa cabeça. Eu digo sempre assim, nós fantasiamos muitas vezes com os piores cenários. Nós dizemos muitas vezes a nós mesmos que Deus nos esqueceu. Nós dizemos a nós mesmos que não há esperança mais para nós. Eu acho que muitas vezes nós causamos tanta dor a nós mesmos por pensarmos dessa maneira. Mas agora pensa comigo. Quantas dessas fantasias que nós temos a nosso respeito, dos piores cenários da nossa vida, não se realizam? A psicologia vai dizer que 80% dos pensamentos maus, dos problemas que nós pensamos que podem ocorrer conosco, eles não se cumprem. Porque a nossa cabeça é uma máquina de problemas. Toda preocupação que nós tivemos, todas as noites que nós ficamos sem dormir, quanta energia nós desperdiçamos
E aí Jesus ele entra com aquela pergunta cirúrgica. Ele diz assim: mas qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Diz lá em Mateus 6:27. Adianta, de fato, nós nos preocuparmos em demasiadamente? Noemi lutou, Noemi pensou, se lamentou, mas a colheita ela já havia começado em Belém há muito tempo. O cereal novamente estava abastecendo a cidade de Belém. Noemi ainda estava reclamando. Mas Ruth começa então a agir. Ruth, né, nesse exemplo, nós vamos ver agora em 2 aspectos. Nós vemos 2 pontos. Nós vamos ver em primeiro ponto a responsabilidade humana. E em segundo lugar nós vamos ver a soberania de Deus. Em primeiro lugar, o que vocês acham que Ruth poderia fazer agora num país estrangeiro? Ela não conhecia a cultura daquele país. Ela não saberia o que ela poderia fazer. Esperar até que Deus abrisse as portas? Será que ela poderia orar para que Deus enviasse uma remessa humanitária para que ela chegasse até ela? Mas ela assumiu uma responsabilidade. E ela usou o bom senso. Mas Ruth, a Moabita, capítulo 2, verso 2. Mas Ruth, a Moabita, disse a Noemi: por favor, deixe-me ir ao campo, recolher espigas com aquele em cujos olhos eu encontrar o favor. Quando nós chegamos em um ponto de nossas vidas, né, em que nós não sabemos o que fazer a seguir, em que nós sabemos ou não sabemos qual é o nosso próximo passo, é sempre bom nós usarmos o bom senso. Usarmos o bom senso. Nós precisamos considerar aquilo que faz sentido, aquilo que é lógico. É muito útil, assim como Ruth, estar familiarizado com os mandamentos de Deus, por exemplo. Havia uma orientação bíblica, por exemplo, para as viúvas e os órfãos. Se nós lermos a palavra de Deus lá em Levíticos, quando Deus dá as leis para o povo, Ele diz assim: quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás as bordas do teu campo, nem recolherás as espigas caídas depois da tua colheita, mas deixarás o pobre para o estrangeiro, porque eu, Senhor, sou o vosso Deus. Em Deuteronômio 24 diz assim: quando tiveres colhido tua colheita no teu campo, tiveres deixado um molho no campo, não voltarás para buscá-lo. Será para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Para o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra de tuas mãos. Deus, de fato, Ele estava mostrando aqui uma preocupação com as viúvas, com os órfãos. E aquilo ficou na mente de Ruth. Provavelmente ela aprendera essas palavras com seu marido, sei lá com quem, mas ela se apegou na palavra de Deus. E nós podemos imaginar isso aqui muito bem. Claro, não havia colheitadeiras modernas, né? Que nem naquele momento, que nem nós temos hoje. Mas nós tínhamos trabalhadores que estavam usando foices, estavam usando, né? E então, eles deixavam, assim como a Bíblia diz, eles deixavam bordas sem colher, para que os pobres fossem lá e pudessem fazer a colheita, né? E Ruth, ela usa esse bom senso, ela assume a sua responsabilidade, e então ela diz: deixa-me ir, peço-te, para colher algumas espigas. Eu imagino que foi preciso muito esforço para colher espigas. Deus não queria que cestos cheios de grãos, por exemplo, fossem colocados aos pés de Ruth, ou aos pés dos pobres. Isso aqui não é um programa de bem-estar social, como nós estamos acostumados, por exemplo, em nossa nação, onde os beneficiários dos maiores programas sociais não precisam fazer absolutamente nada para receber auxílios. Deus não estava fazendo isso, mas em contrapartida Ele diz: olha, deixem lá no campo um resto da colheita, e para que as pessoas possam ir lá colher também. Deus ele não cuidou dos pobres tomando medidas para a sua sobrevivência, mas a Bíblia diz que os esforços daquelas pessoas foram recompensados. E isso me leva
as palavras dos apóstolos que dizem, né, que nós precisamos trabalhar pela nossa comida. Hoje nós temos um ditado muito mal propagado em meio cristão, que eles dizem assim, eu quero viver pela fé. E aí cruzam as pernas, cruzam os braços e não querem fazer absolutamente nada. Então, Ruth não ficou parado sem fazer nada. Não, mas ela agiu. E ela pergunta para a sua sogra, Noemi, mãe, que plano, né? Ela simplesmente ela segue um conselho que Noemi dá. Ela não chega para Noemi e diz assim, olha, sogra, eu estou aqui contigo, o que tu tem de planos para mim hoje? Não, ela toma a iniciativa, diz a palavra de Deus. Ruth não queria ser um fardo para a sogra, pois ela diz, pois onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. E ela de fato manteve a sua palavra. Então, nós lemos que Ruth esperava o favor de alguém. Ruth estava esperando, ela diz, deixe-me ir ao campo para ver se eu encontro alguém, para que alguém possa encontrar graça aos meus olhos e eu possa então de fato ser abençoado. Porque assim, simplesmente Ruth não podia chegar numa terra lá e entrar, ela precisava encontrar o favor de alguém, que alguém permitisse que ela fosse colher nas terras deles. Muitos cristãos, eles ficam sentados esperando uma intervenção milagrosa, né, de Deus em suas vidas. Antes de vir para o culto, eu estava olhando um vídeo, um pastor lá ministrando, né, e ele bem assim, quantos CNPJs ativos nós temos aqui nessa noite? E aí, muitos levantaram a mão, eu preciso de 30 pessoas que venham aqui e façam um voto de apenas R$100 para Deus destravar o seu negócio. Não é o que nós estamos vendo na palavra de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muitas pessoas, elas esperam sinais miraculosos, esperam exclusivamente de Deus e não tomam atitude nenhuma. A vontade de Deus não é um pacote deixado à nossa porta. Nós descobrimos que a vontade de Deus para as nossas vidas, nós podemos descobrir muitas vezes usando o bom senso, conhecer os mandamentos de Deus. Mais uma coisa importante, dentro da nossa responsabilidade. Se nós não sabemos o que fazer, nós precisamos pedir conselhos para as pessoas mais próximas, pessoas que estão interessadas em nosso bem, pessoas que estão interessadas em ver o nosso desenvolvimento espiritual, pessoas que estão interessadas em querer que nós venhamos a crescer. Ruth, ela foi e pediu conselhos para Noemi, a sua sogra. Ela conversou com Noemi sobre isso. Hoje, por exemplo, nós vemos isso muito nas igrejas. Um jovem quer casar e aí espera um estalar de dedo, um sinal miraculoso de Deus para encontrar a sua esposa. Eu creio que isso é muito mais prático. Usar o bom senso, observar os mandamentos de Deus e pedir conselhos para pessoas maduras, pessoas próximas, pessoas maduras espiritualmente e vice-versa. Ruth fez o que ela pôde fazer, aquilo que estava ao seu alcance para fazer. Agora, a outra parte, agora está inteiramente sob a responsabilidade de Deus. E aí nós entramos no segundo ponto dessa mensagem, que nos fala sobre a soberania de Deus. O autor de Ruth, que muito provavelmente seja Samuel, não está definido. Ele continua a contar a história, né? E ele começa no verso 3, milagrosamente, ele diz, mas aconteceu que aquele pedaço de terra pertencia a Boaz, que era da linhagem de Elimeleque. Quem era Elimeleque? Marido falecido de Noemi. No entanto, nós temos que aprender
de que nós sabemos dessa informação aqui. Noemi não tinha essa informação. Não via uma placa lá na terra lá, isso aqui é de Boaz. Isso foi uma providência de Deus para que Ruth chegasse lá naquelas terras que eram exatamente de Boaz. Ruth usou o bom senso, agiu com responsabilidade, mas então Deus veio e Deus agiu, e Deus levou ela para as terras de Boaz. Nem Noemi disse a roupa, olha, vem aqui, vai lá, lá é o campo de Boaz. Noemi não sabia disso, não tinha essa informação. Somente nós, leitores da palavra de Deus, temos essa informação. Ruth saiu, chegou a um campo e perguntou, posso colher espigas aqui? Então ela foi autorizada, mas aconteceu que aquele pedaço era de Boaz. E Deus já tinha outros planos para Ruth. O que parece uma coincidência, para Deus não é, foi uma providência de Deus. Não havia anjos conduzindo Ruth para aquele campo. Não havia vozes dirigindo Ruth para aquele campo. Simplesmente Ruth confiou no bom senso, na firmeza que ela tinha da palavra dos mandamentos de Deus e no conselho de Noemi, e ela foi. E aí nós entramos num versículo muito propício para nós, em Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Nós vemos isso várias vezes na palavra de Deus. Em Efésios 1:11 diz que Deus é quem faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós vamos continuar lendo lá em Romanos 11:36, diz porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todo sempre. Mesmo quando Ruth parte, agora ela toma a decisão sobre qual campo ela iria. Ela casualmente, soberanamente, ela alcança aquela terra que era de Boaz. Abraham Kuyper, ele foi primeiro-ministro da Holanda e fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Quando ele faz um discurso de abertura, diz: não há um centímetro quadrado em todo o reino da nossa existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele segura o mundo inteiro em suas mãos. Nós podemos imaginar quantas vezes Noemi pensou, se ao menos o meu marido Elimeleque tivesse sido mais paciente e não tivesse nos levado a Moabe. Se nós tivéssemos ficado em Belém, talvez todos nós ainda estaríamos vivos, se ao menos. Ah, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito outra aquilo, se eu tivesse tomado aquela decisão naquele tempo, se eu tivesse feito... Não, Deus, não é nada disso. Aconteceu exatamente aquilo que Deus previu para as nossas vidas. Geralmente nós fizemos essas perguntas a nós. Agora a vida de Noemi parece um novelo de lã, né? Com nós de cada canto, cada ponta. Ela não encontra nem o começo nem o fim. E o que nós fizemos em dias como esse, quando nada faz sentido em nossas vidas? O único lugar que nós encontramos descanso é em Deus. Nós podemos confiar, meus queridos, de que Deus não perdeu de vista o panorama geral. Deus, ele continua nas rédeas deste universo. Deus, ele continua soberano sobre todas as coisas. Nós podemos confiar que ele pode transformar a confusão de nossas vidas em um momento de bonança, uma vida de bonança. O que é incompreensível para nós hoje, entenda de uma coisa, isso é absolutamente compreensível para Deus em todos os momentos. Quando nós não conseguimos ver um padrão de Deus em nossas vidas, é momento de nós confiarmos na palavra de Deus, é momento de confiar na soberania de Deus. Nós tentamos vislumbrar o futuro de nossa vida, mas aí nós temos que ir como um tapete na frente de nós, e nós não conseguimos olhar. Vai chegar um dia em que o Senhor vai nos conduzir e nós podemos ver o que está do outro lado. Mas por enquanto é momento de confiar naquilo que está fazendo.
Nós aprendemos dentro do contexto evangélico, dentro desse evangeliquez que nós estamos vivendo hoje, de que fé é quando nós declaramos as coisas, quando nós ordenamos as coisas e as coisas acontecem. Não, não. Fé é quando nós dizemos, Senhor, seja feita a tua vontade. Confiar na vontade de Deus. É evidente que nós tomamos decisões erradas, é evidente, mas nós temos que entender que Deus ele não é pego de surpresa em nenhum desses momentos. Deus ele não é, meu Deus do céu, o Jonatas ele fez uma decisão diferente daquilo que eu tinha pensado. Não. Deus ele é perito em transformar as nossas turbulências em harmonia. Eu sei que no final de tudo nós vamos perceber que os caminhos de Deus sempre foram bons. Nós temos a nossa responsabilidade. Deixa eu tentar ilustrar para vocês como funciona essa nossa responsabilidade e a soberania de Deus. Imagina um agricultor preparando o campo. Ele ara a terra, ele planta sementes, ele rega conforme o necessário. No entanto, ele não tem controle nenhum sobre o crescimento da planta. Ele não consegue entrar, por mais que a tecnologia já tenha avançado, ele não consegue entrar dentro do sistema, né, da planta, ele não consegue interferir, ele não pode comandar, por exemplo, o sol para brilhar, ele não pode controlar a chuva para cair, ele não tem controle absolutamente nenhum, ele nem sabe ao menos se a planta vai germinar. Esses processos estão absolutamente sob o controle de Deus. Deus, ele ordenou, ele pré-ordenou as leis da natureza. Agora também não pode o agricultor simplesmente cruzar os braços. E eu vou esperar que a colheita aconteça. Existe uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade de fazer a sua parte, que é preparar a terra, plantar, cuidar das plantas. Se ele negligenciar esse papel dele, essa colheita vai ser prejudicada, não vai haver colheita, mesmo que Deus seja soberano. Nessas áreas da vida, nessas áreas pós-nascimento, pós-regeneração, nós temos essa contribuição humana. Nossa responsabilidade humana na questão da redenção, isso é outro ponto. Isso é tema de outra mensagem. Da mesma forma, Deus ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os resultados das nossas ações. No entanto, ele não elimina a nossa responsabilidade. Nós somos chamados, por exemplo, a obedecer, a trabalhar, a agir com diligência, sabendo que os resultados finais dependem da vontade de Deus, sim. Se você pegar o teu carro e sair aloprando, né, corta o sinal no vermelho, a possibilidade de você sofrer um acidente é grande. Mas nem por isso está fora da soberania de Deus. Nós colhemos muitas coisas por nossas decisões, mas entenda, meus queridos, que se Deus é soberano, mas Deus ele também aplica os seus outros atributos em nossa vida. Eu sempre digo assim, se Deus fosse me amar pelas minhas obras, Ele não teria como me amar. Se Deus fosse olhar para a minha vida e me valorizar por causa das minhas decisões, por causa de meus pecados, eu não estaria aqui nessa noite. Isso é uma artimanha, isso é uma estratégia do maligno muitas vezes, de tentar nos menosprezar por momentos ruins em nossas vidas. Mas eu te digo, pensa comigo em Ruth e Noemi e leva isso como uma meditação para a tua casa. O que nós podemos fazer?
que nós podemos contribuir para servir neste reino que Deus tem preparado para nós. Uma das coisas que mais agrada a Deus, e em contraposição tem um versículo a isso, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer de que Deus está no controle de sua vida, Ele é soberano. A tua estadia aqui nessa noite não é uma obra do acaso. Oh, mas não, eu fui em casa, tomei banho. Deus está no controle, está soberanamente agindo sobre a tua vida. Confiar em Deus. Aplicações práticas que nós podemos tirar deste texto. Não sabe o que fazer? Use o bom senso. Vá à palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Tem mandamentos. Por exemplo, você está numa situação no trabalho. E aí o patrão chega para você e pede para você fazer uma coisa que é ilegal, por exemplo, é mentir. Você precisa mentir, né? Eu já tive situações assim. Você precisa mentir alguma situação e tal. Isso você não precisa nem pedir para um pastor ou sei lá. Você já sabe o que a palavra de Deus diz? Que nós não podemos usar falso testemunho. Confie na palavra de Deus. Se mantenha na palavra de Deus. Mas isso não está claramente na palavra. Então procure uma pessoa mais próxima, uma pessoa que tem uma maturidade espiritual, que tem uma maturidade de vida, e converse com ela, e peça para ela. Metade dos problemas que eu chamei, eu digo assim, para a minha vida, seriam evitados se eu tivesse, quem sabe, consultado pessoas experientes. Não estou dizendo coisas grandes, não, mas coisas pequenas às vezes. Então chame pessoas, converse com pessoas, peça conselho para pessoas maduras espiritualmente. Mas acima de tudo, confie na soberania de Deus para a tua vida. Deus, Ele é soberano. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus nos diz que Ele cuidará de nós. Deus é soberano na nossa salvação, por exemplo. Não importa o que acontecer, a Bíblia diz que ninguém vai nos arrebatar das mãos do Pai. Você está seguro nele. Então confie na soberania de Deus.